Olá, personas! Sou o professor Silvano Prats. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula, então. Equação do terceiro grau, forma fatorada. Antes de tudo, vamos fazer uma observação aqui de um teorema muitíssimo importante, tá? É o teorema da decomposição de um polinômio, que diz que quando é decomposto em fatores, nos garante que o número de raízes complexas de um polinômio de grau n maior ou igual a 1 é exatamente n. O que quer dizer isso? Uma equação do primeiro grau terá uma raiz, uma equação do segundo grau terá duas raízes, do terceiro grau, 3 raízes, do quarto grau, 4 raízes, e assim por diante. Então, o grau do polinômio determina a quantidade de raízes que esse polinômio terá. Nós vimos em um vídeo, uma aula anterior, equação do segundo grau, forma fatorada, e como chegamos à forma fatorada de um polinômio de grau 2, ou seja, equação do segundo grau. Então, se você tem alguma dúvida ainda, dá uma passadinha lá, assista esse vídeo novamente, tá bom? Por quê? A forma fatorada da equação do terceiro grau é uma forma análoga, é a mesma ideia desenvolvida lá na equação do segundo grau. Então, nós teremos aqui o coeficiente A vezes x menos uma raiz, que eu estou chamando de R1, vezes x menos outra raiz, que estou chamando de R2, vezes x menos a terceira raiz, que eu estou chamando de R3, isto igual a zero, tá? Então, desenvolvendo este produto aqui, ó, nós, como tem três parcelas, três fatores aqui, vamos fazer de 2 em 2, para ficar mais fácil. Consideraremos também este A igual a 1, para facilitar os cálculos, tá? Então, vai ficar assim, ó, esse x vezes esse x ao quadrado. X vezes menos R2 vai ficar menos R2x. Menos R1 vezes x, menos R1 vezes x. Menos R1 vezes menos R2, sinais iguais, positivo. R1 vezes R2. Vou colocar no parênteses, por quê? Isso aqui é o resultado desse produto que tem que multiplicar pelo próximo fator aqui, ó, x menos R3, isso igual a zero. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, esse x aqui, ó, vai multiplicar todo mundo que está lá, e esse menos R3 multiplica todo mundo que está lá, tá? Não vou fazer as setinhas, porque senão vai ter um emaranhado de setas que vai poluir aí. Então vai ficar, ó, x vezes x quadrado, x ao cubo, propriedade básica de potenciação. X e x é a mesma base, estou multiplicando, repete a base, soma os expoentes. Agora, x vezes menos R2 de x. Então aqui, ó, no lugar, não tem nada à esquerda do x, então é o número 1. Então, 1 vezes menos R2, menos R2, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos R1 de x. Então vai ficar menos R1 de x ao quadrado. X vezes R1 vezes R2. Então vai ficar sinais iguais positivo. R1 vezes R2 vezes x. Agora o menos R3 vezes todo mundo. Então vai ficar menos R3 vezes x quadrado. Aqui agora vai ficar, ó, sinais iguais, tá vendo? Positivo. Então vai ficar R2 vezes R3 de x. Mais, aqui sinais iguais positivo. Vou continuar a conta aqui na linha de baixo. Já fizemos esse aqui, ó, só confirmando para a gente não se perder. Então, menos R3 vezes x quadrado está aqui, menos R3 vezes menos R2 de x, que é sinais iguais positivo. Agora, menos R3 vezes
menos R1 de x. Sinais iguais positivo, vai ficar R1 vezes R3 de x. Manter a ordem aqui, para manter um padrão. E menos R3 vezes R1 vezes R2. Então aqui os sinais diferentes, negativo. Então vai ficar, colocando na ordem, ó, R1 vezes R2 vezes R3. Isto aqui igual a zero. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Nós vamos dar uma ordenada melhor aqui. Em ordem decrescente dos expoentes aqui em relação a x, tá? Então, x ao cubo. E aí nós temos aqui, ó. Veja que x quadrado, nós temos alguns aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar este x quadrado em evidência, tá? E eu vou colocar negativo e já já vocês vão saber por quê. Ó. Então, menos x quadrado em evidência. Colocando parênteses aqui, porque nós vamos fazer o produto. Para isso, nós vamos fazer a divisão. Ó. Então, esse aqui, ó, vamos colocar na ordem aqui. Ó. Veja que nós temos R1 vezes x quadrado, menos R2 vezes x quadrado e menos R3 vezes x quadrado. Tá vendo? Então, vou destacar aqui em vermelho. Ó. Fazendo na ordem, ó, menos R1 x quadrado dividido por menos x quadrado, ó, vai dar o R1, ó, porque o x quadrado dividido por x quadrado dá 1. E aí, sinais iguais, positivo, ó, R1. A mesma coisa vai acontecer com o R2 aqui, tá vendo? Ó? R2 x quadrado. Então, R2 menos R2x quadrado dividido por menos x quadrado, sobra o R2 aqui, como resultado. E a mesma ideia aqui, ó. Então, mais R3. Então, ó, menos R3 x quadrado dividido por menos x quadrado, sinais iguais positivo, x quadrado com x quadrado dá 1. Ficou só o R3. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Veja que agora tem um x como fator comum aqui. Ó. Então, nós vamos colocar esse x em evidência. Tá? Vocês perceberam por que esse sinal negativo aqui, ó, se nós multiplicarmos, ó, menos x quadrado vezes R1, volta para menos R1 x quadrado. Tá vendo? Ó? Sinais diferentes, negativo. Tá? Já aqui onde tem x, ó, é tudo positivo. Então, x fica positivo também, colocado em evidência. Então, vai ficar na mesma ideia aqui, ó. Veja que nós temos, ó, R1, R2 dividido, R1, R2 vezes x dividido por x, ó, x por x dá 1, sobra somente R1 vezes R2. A mesma ideia aqui, vamos fazer aqui na ordem R1 com R3, ó. Não tem esse parênteses aqui, mais R1 vezes R3, ó, que vem daqui, ó, R1 vezes R3 vezes x, ó. X dividido por x dá 1, fica somente R1 com R3. E a mesma ideia para o R2, R3. X e x, que dá 1. Tá? E sobrou quem? Ó? Quem que sobrou aqui? Menos R1 vezes R2 vezes R3, menos... Vou colocar na linha de baixo para não... Dá para colocar aqui. R1 vezes R2 vezes R3 igual a 0, tá? O que nós vamos fazer? Vamos dar uma ordenada aqui, colocar a incógnita x para a direita, já que é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto aqui. Então fica x ao cubo, esse menos permanece aqui, ó, menos R1 mais R2 mais R3, de quem? De x quadrado, o mais aqui, mais R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, do x, vezes x,
menos R1 vezes R2 vezes R3, isto igual a zero. Tá legal? Então, lá nesse vídeo de equação de segundo grau, forma fatorada, nós vimos que aqui apareceu a soma e em seguida apareceu o produto, né? Então, vejam que aqui tem um terceiro item, um item a mais. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui, nós vamos chamar de S1. Aqui, de soma 2, ó. Aqui é a soma, aqui também é soma. E aqui seria a soma 3, mas vamos chamar de produto mesmo, que de fato é o produto, tá? Então, a equação do terceiro grau, ela tem esta cara aqui, ó, ax ao cubo, que é a forma reduzida, mais bx quadrado, mais c vezes x, mais d igual a zero. A, b, c e d são os coeficientes que operam, que multiplicam aqui a variável x. O polinômio aqui sempre tem que ser colocado completo aqui na sua ordem decrescente pelo expoente, tá? Então o grau maior é 3, então a equação do terceiro grau. E aí nós temos essa seguinte relação aqui, ó. O x ao cubo, vejam que deu menos. Aqui vamos chamar de S1. S1 x quadrado, mais essa soma aqui, vamos chamar de S2 de x, menos o produto igual a zero. Esta aqui são as relações de Girardi que nós vamos falar nos próximos vídeos, tá bom? Não perca também. Então, a forma fatorada de uma equação do terceiro grau, ela vai ter, então, este formato aqui, tá? E às vezes nós precisamos também de usar este formato, vai depender do exercício. Vamos a alguns exemplos, então. Temos aqui, ó, este exercício que diz o seguinte: construa a equação polinomial de terceiro grau, sabendo que as raízes são 1, 3 e 5. Veja que são fornecidas as raízes. Então eu posso usar a forma fatorada. Não diz nada sobre o coeficiente a. Então você pode considerá-lo como sendo igual a 1. Então, fazendo aqui a forma fatorada, ó, x menos uma raiz, então x menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos 5, isso igual a zero. Vamos desenvolver esse produto aqui agora. Então, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x, ó. Aqui, ó, menos 1x ou 1, não precisa aparecer aqui, quando não tem nada é número 1 mesmo. Então, menos 1 vezes menos 3, sinais iguais, positivo, 1 vezes 3, 3. Veja que a multiplicação desses dois fatores gerou uma equação do segundo grau. Vezes x menos 5. Agora vamos fazer x menos 5 vezes todo mundo aqui, ó. Então fica, ó, x vezes x quadrado, x vezes menos 3x e assim por diante. X vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes menos 3x, menos 3x quadrado. Veja que é x vezes x, tá vendo? Sinais diferentes, negativo. X vezes menos x, menos x quadrado. X vezes 3, mais 3x. Agora o menos 5 vezes todo mundo. Menos 5x quadrado. 5 vezes 3 dá 15, sinais iguais, positivo. Então, 15x. Menos 5 vezes menos x, sinais iguais, positivo, mais 5x. E 5 vezes 3, 15, sinais diferentes, negativo. Isto igual a zero. E aí nós temos que juntar os termos semelhantes agora. Ó. Não tem mais ninguém com x ao cubo, então ele fica sozinho. Quem tem x quadrado, lembra que tem que colocar na ordem decrescente? Então, o próximo é x quadrado. Então, tem menos 3 aqui, com menos 1,
menos 4 com menos 5, menos 9. Então, menos 9x². Eu vou só fazer isso aqui, ó, para ir já dando baixa, para a gente não se perder aí. Próximo é com x elevado a 1. Então, vai ficar aqui 3x, com mais 15x, 18, com mais 5, 23. Tudo positivo, então mais 23x. Dando baixa aqui. E sobrou aqui somente o menos 15. Isso igual a zero. Então está aqui a equação polinomial do terceiro grau com as raízes 1, 3 e 5. Veja que é facinho, só multiplicar pela forma fatorada. Agora, um segundo exemplo. Nós temos aqui, está pedindo uma equação polinomial, seja uma equação polinomial de terceiro grau com raízes menos 2, 1 e 3. E está pedindo para calcular S1, S2 e o S3. Lembra que o S3 é o nosso produto? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, relembrando, voltando o que fizemos lá no comecinho, ó, colocando aqui, ó, veja que quem é o S1? É a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3. Então vou simplesmente somar as raízes aqui, ó. Então menos 2 mais 1 com mais 3. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Menos 1 com mais 3 dá 2. Quem que é o S2? Tá? É a soma, é o produto das raízes tomadas duas a duas, ó, tá vendo? Ó? É o produto aqui das raízes tomadas duas a duas. Então R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Tá vendo que é todo mundo vezes todo mundo, de 2 em 2? Então eu vou fazer isso, ó. R1, quem é? Vou chamar de aqui, ó, menos 2 de R1, aqui R2 e aqui R3. Então vai ficar, ó, vou fazer aqui embaixo para ficar melhor de visualizar, ó, R1 menos 2 vezes 1 mais R1 menos 2 vezes o R3, ó, que é 3, mais o R2, que é 1, vezes o 3, igual. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Ó, sinais diferentes, negativo, mantém o menos 6. 1 vezes 3, 3. Então, menos 2 com menos 6, menos 8. Com mais 3, isso aqui vai dar menos 5. Então, o S2 é igual a menos 5. Vou colocar aqui em cima. Aqui. O S3, na realidade, é o nosso produto direto das raízes, que seria o produto das raízes tomadas 3 a 3. Então, é uma combinação só, R1 vezes o R2 vezes o R3. Então, nós temos menos 2 vezes 1 vezes 3, que vai dar menos 6. Tá legal? Então, você pode experimentar também, ó, fazer pela forma fatorada, que você vai ter, ó, x, você tem x menos 3, que nós vimos também, S1 de x² mais o S2 de x menos o produto, que é igual a zero. Tá? Fazendo pela forma fatorada, AX menos R1, x menos R2, x menos R3, você chega na equação e depois é só trocar esses sinais aqui. Tá legal? Então ficaria assim, ó, a equação ficaria x ao cubo. Aqui, ó, não é menos S1, ó, quem é o S1? 2, então foi menos 2x².
o S2 é mais, ó, então, ó, mantém o sinal que está aqui. Então, menos 5x. E o S3, ó, ele é negativo. Então, troca o sinal aqui. Então, fica mais 6 igual a 0. Recomendo que você faça a fatoração aqui pelas raízes para ver se você chega nesta equação aqui. Tá legal? Então, até a próxima aula. Forte abraço virtual.